Só que em português eu tinha tido 6 erros. E eu acho até que português tinha peso 2, normalmente tem peso 2. E então de 20 questões eu acertei 14. Mas eu tive naquele momento a criticidade de entender que português era relevante, era muito relevante, porque o que acontece? Muitos prestam, nem todos são da área jurídica, muitos vão tentar se desafiar nas matérias específicas, mas já partindo do português com um nível muito ok. Então, assim, os caras que estariam lá no topo da lista teriam acertado 18, 19, 20 em português. Então, eu falei assim: bom, a base que eu tenho da escola não é suficiente para eu ir sem estudar, obviamente. Então, a partir de agora, a minha preocupação vai ser português. Então eu vou numa livraria e vou comprar um livro de gramática. Foi o que eu fiz. Fui na Saraiva, já era Saraiva no shopping aqui. Comprei um livro do Newton Teixeira de Almeida, salvo engano. Era um É livro de. famoso? Gramática é famoso. É famoso, né? Sou burro, nunca estudei, né? Com- Por isso que eu tô perguntando. Eu comprei um livro dele e daí também os colegas na época falavam assim: olha, tem um outro professor de português que também é muito bom, o Décio Sena. Compre um livro dele também, que é bem voltado para concurso e tudo mais. Então eram livros específicos para concurso. Na capa do livro do Newton Teixeira era assim: gramática para concursos e provas em geral, militares, concursos militares, etc. Enfim, e eu comprei esse livro. E daí, nesse momento, entra a questão das questões. Porque no primeiro concurso de oficial de justiça, que eu caí meio que de gaiato, e até mesmo do CTA, eu não chegava a estudar por questões, entender como o assunto era abordado, né? E daí, nesse momento em que eu presto a prova do CTA, até para poder entender o que eu precisava estudar dentro do livro de gramática, eu passei a entender a importância de estudar pelas questões. Como a gramática é abordada no concurso, né? Sim, claro. Então, assim, ainda que, embora cada concurseiro vá ter sua estratégia, ainda que cada um que vem aqui fale a sua estratégia, você vai ter inúmeras diferenças entre cada método, mas alguns pontos são convergentes. E eu ousaria dizer que questões Necessário, né? é imprescindível, né? Assim, fazer, testar para aquela fase específica da prova. Se a fase específica da prova é questões, você precisa entender como a banca aborda aquilo, como você vai precisar estudar aquele assunto. E foi isso que eu fiz. Na época, não tinha essas plataformas de questões que hoje tem, né? Hoje é um negócio mais Nutella. Qual que é o nome mesmo? Porque concurso Que é o mais forte. concursos. É, Várias assim, coisas. o próprio Alexandre Meirelles veio até aqui, ele falava sobre provas anteriores, que era uma dificuldade enorme de conseguir provas anteriores. Então eu diria que talvez no momento em que eu passei a estudar por questões já não era tão dificultoso assim, porque tinha o PCI concurso. É. O PCI tinha todas as provas anteriores ali. Então, nesse círculo de conversa, esse é o tipo de assunto que acontecia, entendeu? Ah, você quer estudar questões? Então PCI concurso. Ah, você vai encontrar provas anteriores da mesma banca. Então, se a banca cujo concurso você vai prestar VUNESP, então baixe prova da VUNESP. Por quê? Porque eles têm um banco de dados de questões e esse banco de dados ele vai se repetir em algum momento. Vão trocar os nomes só das pessoas que estão ali no enunciado. E então eu passei a entender que a estratégia era essa. Eu acho incrível até pra você falar aí, Diego. Como todo mundo que vem aqui fala de questões anteriores, cara. É porque é o jogo que vai ser jogado, né? Exatamente. Própria questão. É imprescindível, cara. E tem nego que não faz questão ainda, né? Mas o David ressaltou muito bem. O ponto em comum dos aprovados é fazer muita questão. Tanto que hoje tenho amigos que estudam para carreiras, para concursos de ponta e estudam apenas por questões, né? É surreal, assim, cada um tem um método realmente. A pessoa estuda apenas por questões, faz como se fosse só uma engenharia reversa e fica só nas questões. Hoje, na nossa plataforma da Academia EDP, que é o nosso curso preparatório para o Civil de São Paulo, a gente percebeu que questões é imprescindível. Tem que Então, ter, a gente tem Com que tá ter. certeza, com certeza. Eu passei na Tocando prova da UAP questões lá, velho. só com essa estratégia. Não faria isso hoje, não faria, porque eu sei que eu corri um risco alto, mas funcionou. Só Funcionou. com questões Acho que é isso anteriores. que importa, no final das contas. E daí tinha provas anteriores ali. Depois, num segundo momento, é que pelo menos passei a conhecer livros que vinham com questões comentadas, né? O mais famoso deles na época era Wander Garcia. Sim. Então, esse livro dele eu tive, né, do Wander Garcia. Depois, o próprio professor Rogério Sanches também fez de carreiras jurídicas. E mais adiante, a plataforma do que concursos, assim, e tem outras também no mercado que são surreais.
E então, naquele momento, fazer provas anteriores, entender o que eu precisava estudar dentro da gramática foi importante.